E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero conversar um pouco, né, sobre este assunto. Deus vai salvar, né, salvará pessoas em todas as religiões, né, em todas as denominações. Deus vai salvar pessoas em todos os lugares, né? Eu já vi alguns comentários, né, dos irmãos protestantes para para é, legaliz, para legalizarem, né, as seitas, né, as denominações espalhadas aí nas ruas, por todos os lugares. Eles usam esse argumento para dizer: não, Deus não vem buscar, né, placa de igreja. Deus vai recolher a sua igreja, né, invisível, que eles falam, a igreja espiritual apenas. Ele vai tirar pessoas de todas as religiões, né, de todos os lugares. Deus vai fazer isso, né, no fim dos tempos. Eles acreditam que Deus vai salvar essas pessoas, né, depois da morte, né, no fim dos tempos, que Deus vai vir buscar, né, a sua igreja, vai recolher, né, a sua igreja. Porém, isso não é bíblico, né? Isso não tem respaldo bíblico para essa tese, né? Porque isso aí esvazia a missão da igreja, né? Essa tese, ela esvazia a missão da igreja. Não, Deus vai pegar pessoas aqui, né, ali, de todas as denominações. Deus vai recolher essas pessoas, né? Mas só que para eles, assim, no final da vida, né? Essas pessoas vão ser salvas, né, no finalzinho lá. Não é assim, né, que está escrito, né? Eu creio, né, que Deus salva pessoas, né, de outras igrejas, de denominações, de seitas, de todos os lugares do mundo. Eu creio que Deus vai fazer isso, só que nessa vida, né, nessa vida presente, não depois. Porque depois não tem como se converter, né? Depois não tem como a pessoa mudar. A mudança é agora. Essa salvação de que os protestantes falam que Deus vai recolher pessoas de todas as denominações, eu creio que vai acontecer isso e que acontece. Mas é agora, na vida presente, né? Não é depois, como eu já falei, né? Como você vê nesse texto de São Lucas, né, capítulo 16, naquela parábola que Jesus Cristo conta, né, do rico e do indigente Lázaro, né? Fica bem claro isso aí. No versículo, né, 29, né, de Lucas 16, ele vai dizer assim, né, ó: mas, né, Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Ou seja, fica claro nessa passagem da Sagrada Escritura que Jesus Cristo está dizendo isso, né? Olha, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Ou seja, né, depois que morreu o rico e que morreu o Lázaro, Lázaro foi para junto de Abraão, né? E o rico foi para os tormentos. E o rico vai pedir, né, a Abraão que envie pessoas para avisar os seus irmãos. E Abraão vai dizer: olha, lá eles têm Moisés e os profetas, né, que eles escutem. Ou seja, mostrando claramente essa passagem, né, confira aí em Lucas 16, né, a partir do versículo 19, você vai encontrar essa passagem, né, até o final. Lucas 16, né, do 19 até o final. Você vai ver que não é possível alguém se converter depois que morre. Então, a tese protestante de que no final, né, no final, Deus vai recolher a sua igreja, e essa sua igreja, né, é uma igreja invisível que está em todas as denominações. Essa passagem aqui mostra claramente que não é como, né, o protestante diz, né, essa tese de que Deus vai recolher a sua igreja em diversas denominações, né, em diversas religiões. Não importa onde você estiver, que Deus vai recolher você. Não há como se converter depois, né? E a gente vê isso com passagens das Sagradas Escrituras, né? A gente vê claramente que não funciona assim. Que essa conversão, né, que, como eu já falei, eu creio que Deus vai salvar pessoas de todos os lugares, mas nessa vida, né? As pessoas vão se converterem nessa vida a Jesus Cristo, né, e vão para a sua igreja, vão ser membro da igreja de Cristo, né? Isso é que eu creio, né? É isso que a Bíblia fala, é isso que está na Sagrada Escritura. Se alguém vai ser salvo por nosso Senhor Jesus Cristo em todos os lugares, vai vir agora, nessa vida presente, para a sua igreja, que é onde tem os sacramentos que levam à salvação, né? Então, noutra religião não tem. Nas seitas não tem. Nas denominações protestantes não tem os sacramentos que levam à salvação. Só na Igreja Católica. Então,
Se a pessoa não participa desses sacramentos em vida, como é que depois da morte ele vai ser salvo se ele não comungou, né? Não fez comunhão com essa igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Me faz lembrar agora aquela passagem que Jesus Cristo falou lá em Mateus, né, 7, do 21 a 23, né? Muitos vão dizer naquele dia: Senhor, não foi em teu nome que eu falei? E Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais, né, a iniquidade. Ou seja, Jesus não vai conhecer essas pessoas, né? Então quer dizer que a Bíblia deixa claro que Deus pode tirar pessoas de todos os lugares, reunir pessoas de todos os lugares, como diz o protestante, né? Só que nessa vida. No caso, por exemplo, né? Vou citar aqui algumas passagens bíblicas para a gente ver isso. Por exemplo, no caso do Antigo Testamento, nós temos um exemplo de Naamã, né? Daquele sírio Naamã, que foi curado quando Eliseu pediu para ele mergulhar ali no Rio Jordão. Ele vai mergulhar ali, né, e vai ser curado, e ele vai se converter ao Deus verdadeiro. Ou seja, ele foi atraído, né, ele se converteu ao Deus verdadeiro em vida. Não foi depois da morte, né? Se converteu em vida. No Novo Testamento, temos aqui, por exemplo, né, a situação de Saulo, né, que vai se tornar o grande Paulo. Ele perseguia a igreja, um judeu, né, fervoroso, que era Saulo, né? Paulo vai perseguir a igreja de Cristo. Cristo vai convertê-lo, né? Ele vai se tornar o grande apóstolo Paulo, mas em vida. Veja, ele era um judeu fervoroso, vai se tornar um cristão, né, no início da igreja, em vida. Né? Ele se converteu em vida, ele foi salvo, né, em vida. Né? Ele veio para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, onde tem a salvação, né? A plenitude da salvação, que nas seitas não tem, nas outras religiões não tem. Outro caso que vale muito a pena a gente também falar aqui, né, é o caso do centurião, né, Cornélio. Cornélio não era judeu, né? Tá? Isso está em Atos, capítulo 10, a história de Cornélio. Não era judeu, mas era um homem temente a Deus. Eu gosto muito dessa passagem, né, porque ele vai dizer assim que Cornélio fazia oração, dava esmola, era temente a Deus, né, com toda a sua casa. Então, se fosse para esperar Cornélio, né, e a sua casa morrer, para Deus salvá-lo na sua condição, não precisaria, né, o anjo, veja aí essa história, né, em Atos 10, né, não precisaria o anjo ter aparecido, né, a Cornélio para conduzi-lo, né, a Pedro, para ele ser batizado e toda a sua casa ser batizada. Então quer dizer que eu creio sim que Deus busca pessoas, né, no judaísmo, creio que Deus busca pessoas, né, no paganismo e nas seitas, aonde for, mas ele busca pessoas, né, em vida, para salvá-los, né, para trazê-lo para a igreja, onde tem os sacramentos, né, a plenitude da salvação que Jesus Cristo deixou. Né? Jesus Cristo deixou claro, Jesus Cristo deixou claro, né, ó, quem não comer da carne do Filho do Homem não terá a vida eterna. Quem não beber do sangue, né, do Filho do Homem não terá a vida eterna. Ou seja, aonde é que tem isso? Só na Santa Igreja Católica, né, Apostólica Romana. Então quer dizer que nessa frase protestante de que Deus vai recolher pessoas de todos os lugares, existe meia verdade só. Isso acontece, né? Você vê nas Sagradas Escrituras Deus reunindo o povo dele. Fez isso com Naamã, né? Trouxe Naamã para adorar o verdadeiro Deus. Trouxe o apóstolo Paulo, né, que era judeu, para junto da igreja de Cristo, né? Trouxe, né, o Cornélio, que era um homem temente a Deus, mas não era judeu, mas era um homem temente a Deus. Mas Deus reuniu tudo isso em torno dele, né? Trouxe Paulo, trouxe Cornélio para a sua santa igreja, né? No início da igreja, foi trazendo essas figuras para a igreja. Eles foram salvos, né? Eles tiveram a oportunidade de ser salvos dentro da igreja católica apostólica romana. Se fosse, né, repito, né, se fosse para ser salvo em uma outra denominação, né, ou no paganismo, dizer, não, eu sou temente a Deus, eu sou bonzinho, Deus está ouvindo a minha oração, se fosse para ser salvo assim, fora da igreja, o que é que esse capítulo 10 de Atos está fazendo aqui na Sagrada Escritura, por exemplo? Né? O que é que isso está fazendo aqui na Sagrada Escritura? Se não está mostrando claramente isso. Cornélio era um homem temente a Deus, com a sua casa. Mas o que é que faltava para Cornélio? Né? O que é que faltava para ele então?
se Deus vai conduzi-lo, né, a Pedro, e vai conduzir Pedro a ele, para Pedro falar aquilo que tem de falar para ele, para Cornélio e sua casa se converter. Então, meus irmãos, a gente vê claramente que são teses infundadas, né, biblicamente, de dizer, não, Deus vai colher no final do tempo, né, pessoas de todas as denominações. Então não caia nessa mentira protestante, né, porque isso é uma mentira. Não tem base nas Sagradas Escrituras para isso. Como eu mostrei para vocês, né, essas pessoas, né, Naamã, Paulo, Cornélio e tantos outros, de diferentes, né, segmentos, precisaram se converter, foram, né, para a igreja de Cristo, para a verdadeira religião, em vida, como a gente viu, né, na parábola do rico, né, e de Lázaro. Depois da morte, a pessoa não se converte mais, né? Está escrito assim, lá eles têm Moisés e os profetas que os escute, ou seja, morreu, meu amigo, morreu fora da igreja, morreu sabendo que a igreja é fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, né, para a nossa salvação, morreu fora da igreja, depois de morto não tem mais como se converter, não tem mais como voltar, né? Não é assim como vocês pensam, depois de morto, Deus vai sair colhendo as pessoas. Não, não pense nada, depois que eu morrer, Deus vai me salvar aonde eu estou na minha seita, aonde eu estou na minha falsa religião. Não, a salvação, através da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, apenas é lá que tem o sacramento da plenitude da salvação. E se alguém vai ser salvo, se alguém vai ser atendido por Deus, como Cornélio, vai ser em vida que a pessoa vai vir para a igreja, né? Eu creio firmemente, né, de que Deus salva pessoas em todos os lugares, né, aonde Ele quiser. Mas Ele atrai essas pessoas para a igreja. Primeiramente, essas pessoas são atraídas para a igreja para receber os sacramentos que levam à salvação, como Cornélio fez, né, como fez com o apóstolo Paulo, como aconteceu com Naamã no Antigo Testamento, né? Ele foi atraído para o verdadeiro Deus, para adorar o verdadeiro Deus, né? Não nas seitas, não no paganismo, né? Se tem alguém bonzinho lá, mas não pertence à igreja, se essa pessoa for ouvida por Deus, ela vai ser ouvida para vir para a igreja, para receber a comunhão, para receber, né, a Eucaristia, aquilo que Jesus Cristo falou, né? Quem não comer da carne do Filho do Homem não terá a vida eterna. E só tem isso, meu irmão, né, na Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja que nosso Senhor Jesus Cristo fundou. Então, não caia nesse papo, né, nessa mentira de achar que lá na seita, lá onde você está, né, nas denominações que você está, não vou esperar morrer porque eu sou uma pessoa piedosa e eu vou ver Deus. Mas sem comungar o sacramento que ele ordenou, como está lá em João, né, 6, falando sobre a Eucaristia, sem isso, ele está dizendo claramente, né, Jesus Cristo está falando claramente, que as pessoas não conseguem ser salvas, né? Quem não comer, né, da carne do Filho do Homem não terá a vida eterna. Está escrito lá em João 6. Confira João 6 no capítulo inteiro, para você entender a importância, né, da Eucaristia na nossa vida. E só tem essa Eucaristia validamente, com um sacerdote validamente ordenado, na Igreja Católica, né, que nosso Senhor Jesus Cristo fundou. Então, lembre-se de Lázaro, né, e do rico. Depois da morte não tem mais jeito, né? Depois da morte não tem mais jeito. Se as pessoas vão ser salvas, se as pessoas vão ser conduzidas à igreja, tem que ser nessa vida, nesse tempo que a gente está vivendo. Beleza, meus irmãos? Então essa é a mensagem que eu deixo, né? Deixo esse alerta aí para todos nós fazer essa reflexão. Não ficar acomodado aí nas seitas e achar, não, eu já sou bonzinho, Deus vai me salvar. Como é que Deus vai salvar se você não está na igreja dele, não está participando dos sacramentos que nosso Senhor Jesus Cristo ordenou para a nossa salvação, né? Como é que isso vai acontecer, né? Como é que isso vai acontecer? Se fosse para ser salvo em todos os lugares, né, a missão da igreja fica, né, esvaziada, não precisava da igreja. Beleza, meus irmãos? Então essa é a mensagem que eu deixo, né, nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, né, se inscreva, compartilhe aí essa mensagem com outras pessoas, né? Muito obrigado e fique com Deus.